Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos aí novamente ao canal. Aqui quem fala é o Leandro Terra. Hoje eu quero falar sobre renovação de mente. Nosso vídeo de hoje vai ser específico para falar sobre a nossa mente, de como a gente tem que mantê-la sadia e renovada dia após dia. E eu vou trazer um texto básico da Bíblia, que está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 23. Esse versículo, ele nos incentiva a sermos renovados no espírito do vosso entendimento. E isso não é um pedido de mudança superficial, é algo profundo mesmo, que vai mudar o modo como você se vê, como você vê o mundo em volta de você e como você vê Deus, o seu relacionamento com Deus. Porque o nosso pensamento, por natureza mesmo pecaminosa, não está de acordo com os pensamentos e os desígnios de Deus. Então nós precisamos que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, esteja ali renovando a nossa mente dia após dia, para que a gente possa dizer não para o pecado, possa dizer não para as nossas vontades, para a nossa carne, e que possamos nos submetermos à vontade de Deus. Então a nossa mente tem que estar com a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Essa renovação, ela condiz com o quê? Com quebras de antigos hábitos, antigas formas de pensar, de agir. E esses hábitos mentais são egoísmo, negativismos, ansiedade, orgulho e tantos outros hábitos que estão aqui na nossa mente, né? A questão da soberba também, de você se achar melhor do que os outros. Isso tudo não condiz com Deus, com a palavra dele, porque a palavra diz que a gente tem que ser humilde. Então, quando a gente renova a nossa mente, a gente abre, né, um caminho enorme para que o Espírito Santo e as perspectivas de Deus possam entrar na nossa vida. E é um processo contínuo de você fazer essa ligação da nossa mente com a mente de Cristo. Vai demorar, não é de uma hora para outra, porque você luta contra seus desejos, luta contra suas vontades, você luta contra a influência das pessoas em volta de você, tentando te colocar contra o reino de Deus, contra o pensamento de Deus, contra a palavra de Deus, levando você a ser influenciado por esse mundão, pelo sistema desse mundo, que é o que a gente vive, né? Que é o nosso planeta, não que seja a nossa terra, que nós conhecemos a Deus, sabemos que nós somos peregrinos aqui, mas a gente é incentivado o tempo todo, a gente anda com pessoas e a gente sabe que a gente é influenciado pelo ambiente, pela quantidade de pessoas que a gente vive. Então, se você não tiver essa comunhão com o Espírito de Deus, com Deus na sua casa, no seu dia a dia, você e eu provavelmente seremos influenciados por essas pessoas. E se não alinharmos a nossa mente, renovando ela cada dia mais com Deus, a gente vai se renovar cada dia mais para o pecado. Não é uma renovação assim que acontece no estalar de dedo, uma atualização. Isso vai pelo resto da sua vida, por isso que é diária, todos os dias você tem que renovar. Porque hoje acontece alguma coisa, amanhã já acontece outra, a nossa vida é cheia de inconstâncias. Hoje você está com um casamento aqui sadio, amanhã de repente seu cônjuge cima que não quer mais, e aí como é que fica a sua mente? Teu filho está aqui, daqui a pouco teu filho cresce, quer morar sozinho, você fica preocupado. Então, são diversos fatores que vai implicar no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. A nossa vida aqui na Terra não se resume somente em nós mesmos, se resume naqueles que estão em volta da gente, as pessoas que a gente ama, os nossos familiares, o que eles podem aprontar, que pode tentar nos tirar do rumo. Então, a gente, com a mente de Cristo, a gente vai lançar toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo isso diante dele, e ele vai cuidar de nós. Mas se você quiser fazer com seus pensamentos, não vai dar certo. Porque assim como o nosso corpo precisa de um alimento diário, que é água, né, comida, o nosso espírito também precisa desses cuidados. E o que alimenta o nosso espírito e fortalece é a palavra de Deus. Então a gente alimenta dentro da Bíblia, em oração, falando de Deus com outras pessoas. Procure pessoas que conhecem da palavra, ou pelo menos que não conheça tanto, mas que gostem de falar de Deus, das coisas de Deus, dos milagres. Isso vai te motivando, isso vai alimentando o teu espírito e a tua carne vai morrendo de fome, porque você vai deixando de alimentar ela com pecado. Agora, quando você alimenta a tua carne com pecado, quem morre de fome é o teu espírito. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que alimentar o seu espírito. É o leão da luz e o leão das trevas. Se você alimentar o leão das trevas, provavelmente é o leão da morte. Se você alimentar o leão da luz, é o leão da vida. Então, você que escolhe. Ou você alimenta aquilo que está te dando vida, que é o espírito, ou você alimenta a tua carne. Ou destrói a sua mente, ou renova a sua mente. E eu tenho que te falar uma coisa. Você sozinho provavelmente não vai conseguir. Assim como eu também não. E aí é que entra a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que renova a nossa mente, que a gente não consegue, porque nós somos envolvidos pelos nossos pecados, nossos desejos, como já foi dito. Então precisamos depositar toda a nossa dependência no Espírito Santo de Deus. Jesus, sem o Espírito Santo na terra, ele não fez nada. Ele ficou 30 anos esperando o momento.
Assim que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele após o batismo, ele sim ele começou a operar os milagres. E por isso que ele declara que a gente pode fazer obras maiores do que ele fez aqui na terra, porque é através do Espírito Santo. É por isso que ele fala que nós faremos obras maiores do que aquelas que ele fez aqui na terra, porque é através do Espírito Santo, na força do Espírito Santo de Deus, e não da nossa força. Porque é o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados. Você prega para uma pessoa, fala de Jesus para aquela pessoa, mas aquela pessoa só vai se converter pelo Espírito Santo. Não é porque você é um bom orador, que você sabe dialogar e convencer aquela pessoa. É o Espírito Santo de Deus. E aí ele nos orienta, ele nos explica, ele nos ensina da palavra, ele nos ensina como orar, o Espírito Santo de Deus. Mas o que? Renovando a nossa mente dia após dia. E ele vai nos fortalecendo, nos dando força, né? Para buscar Deus a cada dia mais e sobrevivermos nesse mundo tão difícil. E nos ajuda a dispor do velho homem e nos vestir do novo homem, ou seja, sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos criação de Deus e quando aceitamos se aproximarmos de Deus e recebemos Ele em nossa vida, aceitando a nossa posição de criação de Deus e pedindo perdão, clamando pelo perdão dEle, Ele nos restitui e nos transforma como filho regenerado dEle. Então nós passamos a ser filhos de Deus. E aí recebemos da promessa de tudo aquilo que Ele tem para nós. É como se meu pai tivesse muito dinheiro e aí meu pai vai e pega uma pessoa da rua que não tem nada a ver com ele, uma pessoa da minha idade, e essa pessoa não tem direito a nada. Mas se meu pai fala assim, eu vou registrar você no meu nome, a partir de hoje você é meu filho. Aí sim ele vai fazer parte da herança também. E é assim que Deus faz. Nos transforma de criatura para filhos. E aí passamos a ter parte da herança em Cristo Jesus. Que é a herança da vida eterna, que Ele conquistou lá naquela cruz por nós. E assim como você tem uma parábola do meu pai pegando uma pessoa da rua e transformando, né, como membro da nossa família, o que meu pai vai fazer com ele é instruir ele, a gente aqui na família a gente age assim, desse jeito, tal. Se você continua assim, beleza, você vai ser membro da nossa família. Se você não aceitar as doutrinas da nossa família, você tem todo o direito de escolher ir embora, mas vai perder o direito da família. E assim é com Deus também. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher estarmos com Ele, com a família dele, sim ou não. Se falarmos não, virarmos as costas, vamos perder esse direito. Mas se a gente aceitar, para todo sempre a gente vai ter esse direito de sermos filhos de Deus. Então que essa renovação mental possa ser todos os dias, diariamente na sua vida, para que você continue sempre sendo filho de Deus, você possa estar sempre ali disposto a receber da promessa de Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu oro para que esse vídeo venha surtir efeito no seu coração, tirar algumas dúvidas se necessário. Tem outros vídeos aí no canal falando sobre a palavra de Deus, falando sobre nossas lutas diárias, de como vencer, de como se relacionar com as pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o joinha nesse vídeo aí, deixa um comentário, um testemunho, seja lá o que for. Fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.